Cultivo Online, capítulo 816. Eventualmente. Capítulo 816 Eventualmente. Depois de perceber que alguém estava usando sua bandeira de selamento demoníaco sem permissão, Qianshu imediatamente começou a procurar o culpado. Qianshu rapidamente notou uma figura particular entre os espectadores, já que ele era a única pessoa em todo o coliseu que usava máscara. No entanto, quando Qianshu percebeu que Yuan era apenas um lorde espiritual de pico, ele imediatamente descartou Yuan como o culpado. Afinal de contas, não havia como algum lorde espiritual aleatório ser capaz de comandar a bandeira seladora de demônio, muito menos controlá-la tão perfeitamente. Depois que ele recebeu a bandeira seladora do demônio, o tempo que levou para controlar o tesouro foi maior do que o tempo que levou para se tornar o 8º líder do clã seladora do demônio desde o momento em que se juntou ao clã. Foram necessários quase 30.000 anos de suor e esforço para controlar a bandeira de selamento do demônio, o que é o dobro do tempo que ele levou para se tornar o 8º líder, então seria natural para ele descartar Yuan como culpado. Se um mero lorde espiritual pudesse controlar a bandeira de selamento demoníaco, seria uma zombaria de seus 30.000 anos de esforço. Assim que Qianshu descartou Yuan como culpado, ele imediatamente voltou a procurar o culpado, ignorando completamente a situação entre o Imperador Demônio e os lutadores. Enquanto isso, dentro da esfera de sangue, logo após ficarem presos lá dentro, Yanhara e os outros tentaram quebrar a barreira de sangue, mas rapidamente perceberam que isso era impossível. Nenhum de vocês deixará minha esfera de sangue vivo hoje. O Imperador Demônio riu de suas tentativas de fuga. Não entre em pânico. Os grandes anciãos e o líder do clã selando demônios ainda estão nos observando. Eles não nos deixarão morrer. Yanhara disse aos outros quando percebeu a expressão preocupada em seus rostos. As palavras de Yanhara funcionaram perfeitamente, pois os outros imediatamente se acalmaram após serem lembrados de que não estavam sozinhos. Seu demônio tolo. Se ousamos libertá-lo, significa que estamos confiantes em selá-lo sempre que quisermos. Vocês, demônios, podem ter governado os 9 céus antes, mas o tempo mudou. Os demônios não são mais uma ameaça, e os cultivadores hoje em dia são muito mais fortes do que antes. Vocês, demônios, não sobreviveriam a esta era, mesmo que o Paragon Divino não estivesse aqui. Su Rengan disse em voz alta. No entanto, em vez de ser provocado, o Imperador Demônio riu alto e disse: o mundo pode ser diferente hoje em dia, mas vocês, seladores de demônios, estão definitivamente muito mais fracos do que antes. Além disso, você deveria parar de receber o crédito dos outros. Su Rengan franziu a testa e disse: de que porra você está falando? Como estou roubando o crédito dos outros? Você realmente acha que os humanos nos derrotaram, demônios, naquela época? Negativo. Selar-nos? As técnicas por si só não seriam suficientes para nos derrotar. Claro, houve alguns cultivadores humanos proeminentes que conseguiram matar alguns demônios naquela época, mas eles eram todos insignificantes quando comparados à conquista do Paragon Divino. Sozinho, ele massacrou mais demônios do que toda a humanidade combinada. Pare de agir como se os demônios tivessem sido derrotados pelos humanos. Foi um monstro que nos derrotou, um único. A voz do Imperador Demônio soou um pouco trêmula ao falar sobre o Paragon Divino. Os seladores de demônios ficaram sem palavras com as palavras do Imperador Demônio. E antes que eles pudessem responder, o Imperador Demônio continuou a falar com um sorriso misterioso no rosto. No entanto, agora que o Paragon Divino está morto, será apenas uma questão de tempo até que os demônios governem os 9 céus novamente. Isso nunca vai acontecer. Os demônios estão quase extintos. Mesmo se você reunisse todos os demônios que ainda estão vivos neste mundo, o melhor que você seria capaz de fazer é correr. Jiang Ziya exclamou. O Imperador Demônio começou a rir novamente. Claro, pode haver apenas alguns demônios neste mundo, mas deixe-me perguntar uma coisa. De onde nós, demônios, viemos? Nenhum dos seladores de demônios foi capaz de responder à pergunta do Imperador Demônio, então permaneceram em silêncio. Vou te dar uma dica. O reino demoníaco. Você está dizendo que mais demônios virão do reino demoníaco? Isso é impossível. O divino Paragon selou isso. Yanhara exclamou. A palavra-chave é selada. O Imperador Demônio sorriu. Uma vez que um demônio é selado, ele permanece selado para sempre? Não. Eles acabarão por escapar do selo. Mesmo que leve 10 milhões de anos para fazer isso, o selo não é permanente. Se você realmente deseja se livrar de um demônio, você deve nos destruir. Quanto ao reino demoníaco, ele foi apenas selado, não destruído, e mesmo o Paragon Divino não foi capaz de destruí-lo. Então chegará um dia em que esse selo desaparecerá, e quando isso acontecer, os 9 céus serão governados por demônios mais uma vez. Ao ouvir as palavras do Imperador Demônio, Yanhara refutou. Mesmo que o reino demoníaco seja aberto um dia, isso não importará. O Paragon Divino matou a maioria dos demônios dentro do reino demoníaco antes de selá-lo. E até onde eu estou ciente de que vocês, demônios, não podem procriar. Então não haverá mais demônios com o passar do tempo. Você estava dentro do reino demoníaco com o Paragon Divino? Você o testemunhou matando os demônios lá dentro? Acho que não. E embora seja verdade que não podemos reproduzir. O Imperador Demônio de repente mostrou-lhes um sorriso arrepiante. Na verdade, existem maneiras de aumentarmos nossos números.
O que? Ian Hara e os outros ficaram aterrorizados ao ouvir tal informação. Se o que o Imperador Demônio disse fosse verdade, seria catastrófico para os 9 céus uma vez que o reino demoníaco fosse aberto. O Divino Paragon selou o reino demoníaco há muitos milhões de anos. Então os demônios teriam bastante tempo para aumentar seus números. Afinal, todos vocês estarão mortos muito em breve. O Imperador Demônio começou a se aproximar dos 5 seladores de demônios com um sorriso sanguinário no rosto.